Sabe, todas as manhãs eu acordo e daí eu venho aqui pro computador ou eu pego meu celular e vou pro quintal ali, sentar ali fora, que agora tá começando a fazer calorzinho já, né, acabando o inverno, e eu sento e eu vou pesquisar o que está acontecendo. Vou ler as notícias, vou ver as redes sociais, as brigas nas redes sociais e vou tentar procurar algum assunto para comentar com vocês naquele dia. Então todo dia é a mesma coisa. Eu acordo e vou pesquisar aqui o que está acontecendo. E geralmente, muito rapidamente, assim, eu já detecto algum assunto e vejo, e é isso. É isso que eu vou falar. E daí eu passo o resto da manhã pensando sobre isso, né? Tentando juntar as ideias, lendo um pouco mais sobre isso, pesquisando, juntando algumas informações para poder elaborar um vídeo. E hoje foi um daqueles dias que eu fiquei observando as coisas, olhando os textos, olhando as notícias, olhando as brigas, e nada saltou aos olhos ao ponto de falar, é isso que eu quero falar. Por outro lado, eu fui identificando um padrão. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. O padrão que eu observei. Um desses padrões, né, uma das coisas que eu vi, foram pessoas brigando, quebrando o pau nas redes sociais por causa do Putin. Falei sobre isso ontem aqui, né, sobre agora a ameaça de uma guerra na Ucrânia e as pessoas brigando na internet por causa do Putin. Por um lado, pessoas que se opõem ao Putin, que acham que o que ele está fazendo é um risco para a humanidade, pode causar uma guerra mundial, pessoas que são pró-Estados Unidos, inclusive, né, achando que os americanos estão certos, e uma grande parte das pessoas, surpreendentemente grande, uma grande parte das pessoas defendendo o Putin, brasileiros pró-Putin. E uma grande parte dessas pessoas são de esquerda, suponho, né? Pessoas que acham que o Putin representa algum tipo de valores de esquerda. Talvez porque seja alinhado à Venezuela, talvez porque, sei lá por quê, né? Realmente não sei. Mas pessoas que acham que o Putin representaria algum tipo de valor de esquerda. Surpreendentemente. É mirabolante isso, mas tem gente que acha que o Putin é alguém que está enfrentando o imperialismo, no caso norte-americano. E daí o que me ocorreu, que já aconteceu em outras circunstâncias, é essa percepção de como as pessoas trabalham num nível quase sempre emocional em relação aos assuntos, né? Parece que não consegue separar racionalidade e emocional. Parece que não conseguem pensar de maneira, sabe, fria, calculista em relação às coisas. Tudo é como se fosse um jogo de futebol e você fosse obrigado a torcer por alguém. Você não pode simplesmente parar e assistir a partida e ver as coisas se desenrolando e analisar o jogo e analisar como as coisas se dão. Você é obrigado a erguer a bandeira e defender um time. E você não é obrigado a fazer isso. Você não é obrigado a torcer pelos americanos e você não é obrigado a torcer pelo Putin. Você não é obrigado a fazer isso, gente. E daí entra um outro problema, né? Porque assim, eu estou agora nesse momento quase acabando nas últimas páginas do meu livro novo sobre falácias lógicas. Eu tenho que mandar para a editora até a semana que vem. Então assim, estou na reta final desse livro e eu só consigo pensar em falácias. Não consigo pensar em mais nada. Só consigo pensar em falácias. E aí eu vejo isso como um grande falso dilema. Você não é obrigado a escolher entre duas opções ruins. Você não é obrigado a escolher entre duas falsas alternativas. E nesse sentido, eu vou ser aqui obrigado a repetir também a fala da Gabriela Prioli, que a gente precisaria de mais razão e menos emoção para analisar as coisas, né? Deixar esse espírito de turba, esse espírito de horda, esse espírito de torcida organizada em relação aos assuntos. Facilitaria muito. E daí, também vou ser obrigado a recomendar aqui um documentário para vocês, né? Eu já falei anteriormente aqui várias vezes, mas se você não assistiu ainda, assista, porque é muito interessante. Eu sou fã desse documentarista, que é o Adam Curtis, e se chama Hypernormalization. E o Adam Curtis, ele é alguém que critica basicamente, né, ele analisa basicamente nos seus vários documentários, que são todos excelentes. Se eu fosse você, maratonava os documentários do Adam Curtis, começava a assistir todos eles. Ele analisa basicamente a disputa de narrativas no jogo político, como diferentes agentes políticos utilizam o discurso, utilizam as ideias, utilizam o emocional, inclusive, das pessoas para manipular a percepção deles. Então, por exemplo, tem um que fala sobre a guerra no Iraque e como há uma construção do imaginário coletivo dos americanos, dos britânicos, para aceitar aquela guerra. E ele vai comparando as narrativas, né? Ele vai analisando as narrativas. E nesse Hypernormalization, ele também fala sobre isso, como a política global
ela é permeada por essas narrativas e como, hoje em dia, um dos métodos de controle das pessoas, um dos métodos de manipulação das pessoas é justamente nos deixar desarmados, é justamente nos deixar confusos, de modo que a gente não consiga compreender o que está acontecendo. E daí o Adam Curtis menciona o Putin. E ele fala o seguinte, que uma das táticas do Putin, isso na Rússia, no interior do seu próprio país, é de financiar, ou era, né, de financiar grupos pró-Putin, ou seja, o governo dava granas para organizar manifestações pró-governo, e ao mesmo tempo o governo Putin dava dinheiro para manifestações contra o governo. E aí isso ia gerando um ruído na população, e elas não sabiam para onde olhar, elas não conseguiam compreender a situação. E essa é uma tática também, e um dos efeitos desejados da desinformação. O modo como as fake news são planejadas e usadas, o modo como a distorção do debate público se dá. Porque quando você tem essas informações muito conflitantes, e você não sabe como se orientar, porque você não conhece aquela informação, você não sabe constatar se é verdadeiro ou não, você fica confuso, você fica desorientado. E aí você não sabe como operar no mundo, você não sabe como reagir às coisas. Você nem sequer sabe verificar se a fonte é confiável ou não. Você simplesmente está perdido nesse mundo. E daí, recentemente, publiquei em algum lugar, acho que no Twitter, se não me engano, falando assim que um dos maiores males do mundo era a ignorância. Porque se a gente pensar historicamente, durante boa parte da história da humanidade, as pessoas não tinham informação, as pessoas não tinham conhecimento, as pessoas não tinham acesso a uma educação formal, por exemplo. Então, assim, durante boa parte da história da humanidade, a vastíssima maioria das pessoas eram analfabetas e viviam lá no seu povoado, na sua vila, na sua cidade, e o mundo era aquilo para elas. Elas não sabiam nada fora daquilo. Elas não sabiam, sabe, elas não sabiam que existia a Rússia, não sabiam que existia a Ucrânia, não sabiam que existia a Moldávia, não sabia o que acontecia fora do país, não sabia o que acontecia fora da sua cidade, não sabia nada, basicamente. A vidinha delas era aquilo ali, era acordar, ir pra roça, ir pro comércio, trabalhar, cuidar dos filhos, criar, sabe, sua família, falar com os amigos, e era isso. O mundo era isso, o mundo se resumia a isso. É claro que essa ignorância, nesse sentido, né, de não saber nada, não ter acesso a mais nada, a não ser aquilo necessário para sua sobrevivência, também induz a manipulação, também induz ao controle. Então, assim, quem detém a informação sabe de coisas que você não sabe, e assim eles podem te conduzir para o batedouro sem que você perceba. Então é um modo de manipulação. Só que hoje em dia a gente tem o inverso disso. A gente tem uma situação na qual há uma cacofonia de informação, há tanta informação e tanta informação conflitante que a gente não tem as condições mínimas, muitas vezes, para navegar em meio a tanta informação. Então a gente entra num ciclo parecido, só que oposto. A gente não sabe como proceder porque a gente não sabe filtrar a informação. E aí entra um detalhe, porque eu vejo muita gente dizendo que é cética. Ah, eu desconfio dos meios tradicionais hegemônicos da mídia, eu desconfio da Globo, eu desconfio do New York Times, eu desconfio do Washington Post, eu desconfio do The Guardian. Por isso, o Putin está certo. Então, assim, pegando esse debate agora recente, né? Então a pessoa não é exatamente cética. Ela é cética em relação àquilo que ela não quer aceitar. Ela é cética em relação a um viés de confirmação dela, ou seja, ela já quer aceitar certa informação, ela pega aquela informação como verdadeira e desconsidera as demais que são contrárias àquilo que ela quer acreditar. A pessoa não é realmente cética. É como um terraplanista, por exemplo. Um terraplanista, ele não é cético. Ele diz que é, né? Ele diz assim, eu estou questionando a ciência, eu estou fazendo aqui um método científico para questionar a verdade que nos é forçada pela ciência. Mas ele não é cético. Ele não é alguém que desconfia da ciência e ele acha assim, olha, eu vou investigar, eu vou me pôr no estado de suspensão aqui, eu vou, sabe, questionar tudo e depois, se eu obter uma conclusão, eu passo a propagar a conclusão. Não, ele é cético em relação à ciência oficial, porque ele passa a acreditar numa pseudociência que é o terraplanismo. Então ele não é cético. É dogmático, porque ele acha que sabe a resposta. Porque o ceticismo, em essência, como proposta filosófica e proposta de pensamento e método científico, é totalmente válido. Que você adote uma postura crítica, sabe, de questionamento e de dúvida, é fundamental para a construção do conhecimento, inclusive. Se você se põe na posição dogmática, eu sei o que é verdade, eu acho que a verdade é isso, você não vai pôr em dúvida a sua verdade. Porque o termo dogmático é isso, né? O termo dogmático quer dizer, no grego, achar que sabe o que é verdade. E há muita gente que acha que sabe o que é verdade. Inclusive sobre assuntos sobre os quais elas nunca pensaram antes e nunca estudaram antes. E essa é outra questão, né? Esse é outro problema que eu percebo também nessas disputas nas redes sociais, né? Porque assim, é tanta informação que você está o tempo todo ali sendo bombardeado por elas. E ao mesmo tempo, é sempre uma coisa depois da outra, então não há continuidade. Tem um assunto, por exemplo, Covid.
pandemia. Então todo mundo agora vai falar sobre pandemia, sobre Covid, sobre vacinas, sobre remédios, sobre tratamentos sem eficácia. Então a pessoa nunca pensou sobre isso na vida. A pessoa nunca estudou vacinas, a pessoa nunca estudou pandemias na vida. E daí ela passa a falar sobre aquilo com propriedade, porque afinal de contas ela leu ali na internet algumas coisas, recebeu memes no WhatsApp, então ela sabe sobre aquilo. Ela passa ali alguns meses falando sobre isso. Daí vem tensão na Ucrânia. E daí a pessoa passa a reproduzir o que ela leu nos memes que ela recebeu sobre esse assunto, nos tweets. Então, assim, não há continuidade, não há prosseguimento, não há aprofundamento nos assuntos. E ninguém sabe para onde olhar. E ninguém sabe qual referência adotar. E esse método de confundir as pessoas, ele é profundamente eficaz. Como eu falei, é o método das fake news, é o método como políticos têm ganhado eleições atualmente. Inclusive, recomendo para vocês aqui um livro chamado Engenheiros do Caos. Já falei anteriormente sobre esse livro também, é do jornalista italiano Giuliano da Empoli, no qual ele vai descrevendo justamente essa construção do caos. Como os políticos vão adotando discursos divisivos, que confundem as pessoas, que exploram as emoções das pessoas, porque tem a ver com isso, né? Exploração do emocional, não do racional. Inclusive, eu até tenho uma tese aqui de que a gente opera basicamente no emocional. A gente não pensa antes de fazer as coisas. A gente racionaliza o que a gente fez. Então, assim, por que você escolheu isso? Daí você vai pensar, escolhi isso, por isso, por isso e por isso. Não foi por isso que você escolheu. Você agiu, você foi e fez. E daí, de repente, depois você vai parar e pensar, eu escolhi, eu acho que eu escolhi por causa disso. Eu acho que eu fiz isso por causa disso. Mas não é porque você necessariamente parou e ponderou sobre as opções. Você foi e fez. E daí, depois, você vai encontrar uma explicação para isso. Eu só quis aproveitar esse vídeo hoje para falar sobre esse assunto, porque me incomodou muito ficar vendo algumas brigas na internet hoje, né? Brigas de direita e esquerda, brigas de esquerda contra esquerda, brigas de direita contra direita, e eu fiquei observando esse padrão mesmo de confusão, de desorientação. As pessoas não sabem o que eu estou falando, não sabem se orientar no meio da informação, e isso também me inclui em relação a muitos assuntos também. Não quero dizer que seja questão sua ou dos outros, é uma questão nossa. A gente está sendo bombardeado o tempo todo e a gente está desorientado. A gente está tentando buscar respostas. E muitas vezes as respostas elas estão soterradas embaixo de tanta falsidade, de tanta desinformação, de tanta confusão. É preciso desencavar, né? E aqui tem uma noção do filósofo Martin Heidegger, como se a verdade estivesse entulhada, né? Estivesse embaixo do entulho. E é preciso retirar essas camadas de entulho para você poder encontrar a verdade lá embaixo. Talvez tenha um pouco a ver com isso. É preciso escavar para poder encontrar o que está por baixo das coisas. Bem, eu só queria dividir com vocês isso hoje. Quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aí, sobre essa confusão mental das pessoas, né? Essa cacofonia ou esse caos de informação que a gente está imerso. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Confira na Amazon o meu lançamento agora, Carta ao Jovem Filósofo, e se cuide. Um abração e até mais. Tchau. E aí, meus amigos e amigas que seguem o Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para vocês. No dia 10 de março, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula gratuita chamada As 5 lições fundamentais para se investir corretamente. 5 lições, 1 hora e uma visão completamente nova para te permitir entender o que são os investimentos, os riscos que existem nos investimentos e até se proteger de todas essas barbaridades e armadilhas que os bancos e corretoras pregam a todo instante. Não percam essa aula. Para se inscrever é super simples. Só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e aí no dia 10 de março, quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto. Um abraço e até lá!